Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui na 15ª tentativa pro meu OBS não crachar, mas estamos aqui de novo. Eu, Thiago Quadros, Lucas Quadros aqui. Quanto chimarrão tu já tomou, Exatamente. Lucas? Cara, umas 2 garrafas de água já, umas 2 térmicas já, mas, né, ainda bem que eu gosto de chimarrão, mas tá tudo tranquilo, vai dar certo aí. Vamos indo, vamos indo. Mas, sendo mais prático e continuando com a nossa ideia de trazer conteúdos, trazer bastante da nossa opinião, deixar vocês entenderem o que é o jeito da Delxis, pensar sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas. A gente vai vir então com falar de IA, né? Não tem como não falar de IA, é o curso de IA, é o bot de IA, é a IA com IA integrada dentro dela, né? É o Gemini com o Cloud integrado dentro dele. Vou perguntar, tá todo integrando tudo junto. Sabia, né, que tem uma coisa que aconteceu, né, a minha IA tava acessando o meu Instagram, clicou no curso para aprender sobre IA, bem legal isso aí. Uma loucura. Eu achei que tu ia dar uma outra desculpa pra um outro comportamento, mas não, foi só isso. Tá de Tá boa. tranquilo. Tá de boa, né? Antes dinheiro do que a chinelada cantando. Com Mas certeza. como é que a gente se vira quando a gente fala hoje? Como é que é a opinião do Lucas, do Thiago, quando a gente fala de IA, quando a gente fala aí do manual para lidar com os robôs, né? O manual do robô moderno, que é para ser o título do nosso vídeo. E eu acho que assim, Lucas, deixa tu puxar mais do que nunca hoje, assim, por Claro, onde que com tu quer certeza. começar. Basicamente assim, o que que a gente quer trazer aqui, tá? Não é uma definição exata ou, né, um pergaminho com as leis do que é IA e como se deve usar, né? Quem se diz que é um expert em IA, que está há trocentos anos trabalhando nisso, né? Apesar de que a IA não é uma coisa de agora, já tem muito tempo o desenvolvimento de IA. E aí, uma curiosidade para vocês, o Thiago fez o trabalho dele de conclusão do curso dele de sistemas Foi, sobre inteligência artificial. foi longe, foi longe. Naquela época eu tinha interesse, eu via uma coisa que eu admito que era totalmente O Thiago me diferente do que falando era. de redes neurais e eu perguntando o seguinte, mas como é que é essa função do PHP ali? E o Thiago, Eu me lembro eu faceiro quando caiu a ficha da rede Perceptron com camada oculta. Tipo assim, tu tinha distribuição dos pesos e tu podia ter camadas de processamento em que não tem input humano ali na jogada, e não a tem nenhum gente até input. pode, eu não sei se isso tu tem acesso ainda, mas talvez colocar até o link, se tiver disponível, desse trabalho que tu fez, para a galera ver o quanto que a gente já Cara, está a um eu determinado acho que tempo. dá pra colocar o do artigo, mas tipo assim, Isso. O que eu quis é, dizer agora, tá? Só para deixar claro, sim. é que a IA não é uma coisa. Às vezes alguma pessoa deve pensar isso, mas talvez está se popularizando agora o uso dela no nosso cotidiano. Mas a grande verdade é que, se eu não me engano, desde a década de 50, 60 já tem estudos de IA, né? Não, que já se Então, conversa, mas assim, até a primeira diferença que eu acho que é legal abrir assim, ó. A gente tem, beleza. Aqui deixa eu até mudar só, que quando o pai é bilíngue, né? Não é que eu errei ali a ordem, que o pai é bilíngue, o pai tava AI, né? Então, a gente tem assim, por exemplo, o que que eu tava pensando lá quando eu fiz meu TCC lá, o Cairo? Eu pensava na IA, o Cairo, agora eu lembrei do nome, o é, Cairo. até deu uma travadinha aqui, ó, o OBS me dando um susto, mas agora voltou ao normal. Isso aqui que pega. Eu pensava na IA como basicamente uma solução inteligente para um problema. Então era uma IA com propósito, com início, meio e fim. Basicamente para vocês entenderem, tá? Na época eu defendi que aptidão e interesse eram duas coisas diferentes no aprendizado e elas influenciavam fatores diferentes para entender quais que eram as tuas tendências. Não é porque eu sou bom em alguma coisa que eu gosto daquilo. Só que quando a gente fala hoje de IA, na verdade, o que todo mundo está falando é de uma outra parada, que é daí a IA generativa. Vamos chamar aqui Ex- de inteligência artificial generativa, né? Ou Gen AI, que muitas vezes vocês vão estar ouvindo, daí já é uma outra parada em que é uma inteligência que é capaz de, dado um problema, ela chegar para a solução de mais contextos, né? Então a gente está trazendo daí uma coisa hoje que OpenAI, Anthropic, né, Google estão trazendo, que é a outra parada
de ser uma IA mais. Não, ela não é genérica, ela tem um potencial mais amplo. Mas não quer dizer que ela é genérica. Então, assim, eu acho que tem uma diferença do que se via naquela época, do que eu conversava quando eu pesquisava na internet, no Stack Overflow. Quando eu ia lá naquele site, antigamente, pesquisava. O que eu encontrava os caras falando? O que tu encontrava? Era coisas assim, uma IA para tratar esse tipo de dado, para tomar este tipo de decisão, tá entendendo? É a IA para fazer a leitura da placa do carro para aplicar a multa lá no semáforo, tá entendendo? No radar. E daí eu acho que mudou hoje a jogada. Hoje a gente quer realmente assim uma criação e não um tratamento só de informações É, de forma e muito bom inteligente. que tu tá falando, tá? Que eu já vou puxar aqui o link do é muito bom ter a IA hoje. E daí o que que tu tá fazendo aí já pra gente validar? Tô aproveitando esse exemplo porque é uma coisa muito bacana que tu te dedicou, eu me lembro daquela época desse projeto que tu fez, e, enfim, projeto da tua graduação. Mas se a gente pegar essa linkagem, tá, Tiago, é muito bom ter a IA hoje em relação àquela época. O que que tu percebe que mudou? Tu que fez esse projeto, eu também tenho a minha percepção, mas assim, o que que tu vê hoje de diferente no uso em específico? Eu acho que o que eu diria é o seguinte, cara, é que é o uso mais abrangente. Hoje, quando tu tá falando de IA, tu tá falando do cara que quer criar imagem, tu tá falando do cara que quer muitas vezes criar vídeo, que quer escrever código, que quer redação de texto, tá entendendo? Tu tá usando IA hoje para muito mais coisas do que apenas um problema específico. Quando a gente tá falando IA, o cara muitas vezes ele tá pensando em algo muito maior. Às vezes ele tem um objetivo final específico. Tu tem IAs ou ferramentas dentro das grandes empresas de IA com focos específicos. Tu tem modelos com finalidades específicas. Como, por exemplo, o Nano Banana do Google. Tá entendendo? É para gerar imagem. Tu não vai usar ele para fazer outra coisa. Mas a ideia é que hoje, quando a gente está pensando em IA, a gente está pensando em fluxos completos em que todas as etapas são feitas às vezes dentro de modelos dentro da mesma família. Seja da família Gemini, seja da família Cloud, seja da família, né, aí a do chat GPT alguma coisa, mas meio que assim, é tudo conceitos da mesma, né? E eu acho que o que E, pega é o seguinte, só concluindo, eu acho que claro, esse fica à ponto que tu vontade. vai bater tem a questão do custo, né? Hoje, a verdade, o grande fator que tem é que tá barato usar. Tá mais barato que o humano hoje em dia usar. Então tá muito bom ter IA hoje. Mas aí é que tá o que eu quero pegar já como ponto agora, é muito bom ter a IA hoje. A grande verdade é que a adoção da IA nesse momento é por essa relação de custo. Então, empresas não estão adotando a IA necessariamente. Tem as empresas, tem o foco no hype, Não, em tem vamos que utilizar. diferenciar. Tem o corporativo. Tem a Oracle, tem a Exatamente. Microsoft, tem a Apple, tem o Google. E tem o Joãozinho da padaria. A Maria que arruma a bicicleta. Então, assim, existe o pequeno empresariado, existe o grande empresariado e existe o conglomerado multinacional. Então vamos botar nesse nível. Exatamente. Pode falar, mas vamos. Eu quero que assim todo mundo considere isso, porque essa distinção vai fazer muita diferença para nós. No dia a dia, né, o que que acontece? Tarefas repetitivas, assim, e principalmente, né, eu acredito que a IA está padronizando algumas coisas. Vou dar um exemplo prático, tá? A pessoa não sabe fazer um contrato de locação. Vai locar uma casa dela, não sabe fazer esse contrato. Tudo bem, ela vai chamar um advogado, mas talvez ela vai pedir para o ChatGPT gerar ali um contrato para ela, com os dados da pessoa ali, com, sei lá, com as informações que ela queira colocar, vai copiar e colar isso num Google Docs, tá feito aquilo. Na prática, o que que acontece? Ela está ancorando uma necessidade dela na base do ChatGPT. Entendeu? Sim. Então, o que que eu acredito isso? É para fazer uma planilha, para gerar um documento, um modelo, para criar uma imagem simples, né? Eu acredito que nessa camada inicial tem muitas empresas que, por exemplo, essas pessoas, esses autônomos, pequenos negócios, talvez não queiram pagar mais um designer para fazer uma arte, porque vai lá no Gemini, cria uma imagem, publica, Não, sabe? então, a Não que academia isso que eu seja faço, bom. a academia que eu Aqui, pratico hoje tem logotipo que é IA. Eu comprei um pão de milho hoje para tomar um café da tarde com a minha excelentíssima. O logotipo era uma menininha feita de IA.
Então, assim, o cara hoje talvez ele tá pagando pela impressão. Ele não tá pagando mais pela criatividade. Então é muito bom, vamos pegar esse tópico, é muito bom ter IA hoje, porque pessoas que não tinham condições de acessar alguns serviços ou informações, estão tendo elas, dessa base, abre aspas, subsidiada atualmente, gratuita, baixo custo. Né? Então, o bom disso é essa relação, né? Um É que daí, designer assim, custa mais caro do que uma imagem lá gerada por IA. vamos pegar essa situação. Vamos até tirar do código e vamos trazer para uma situação mais humana, porque vai agregar. Claro, Vamos fazer isso. Eu tenho uma empresa e eu quero criar a minha embalagem. Daí vamos parar para pensar. E agora vamos fazer assim, ó, o ideia contra a burocracia, que era antigamente. Tu queria criar a embalagem. Tu tem a tua empresa, tu tem o teu produto já vende. Tu quer criar a embalagem. O cara antigamente, vamos fazer aqui um verde assim, ó. E o antigamente vamos fazer aqui de verde. Mas se tu queria antigamente, daí tinha que criar o logotipo. Daí o cara muitas vezes ele tinha que saber usar um Corel, ou ele tinha que saber usar um Photoshop, ou ele no mínimo tinha que fazer lá um Word Art do Word 98, do Word 2003. Ele tinha que saber usar alguma ferramenta. Daí em cima disso, muitas vezes ele precisava ter uma noção de composição, cores, proporções e tudo. Ele muitas vezes em cima disso ele ainda precisaria desenhar. Ou no mínimo ele precisaria de pesquisa. Ir lá no Google, achar a imagem que ele queria, copiar, muitas vezes não se preocupar com direitos autorais, porque é o empresariado pequeno que nós estamos falando aqui. E ele simplesmente ia lá e pegava aquela imagem, trocava a cor ou fazia algum efeitinho ali e dizia: tá pronta a minha embalagem. Muitas vezes em cima disso ele dependia de um profissional também. Tinha que ir lá na gráfica e tinha que pedir para um designer ir lá e fazer a arte dele. E daí imprimir, daí aqui eu vou colocar só assim, trabalho, porque é uma parte física que não vai deixar de existir. Se tu quer uma embalagem, não vai deixar de existir. Hoje, todas essas três etapas aqui em cima, o cara ele simplifica de um único jeito. E eu vou falar o jeito que eu acho que essa pessoa escreve, na minha opinião. Fala GPT, tudo bom? Bora criar um logotipo para minha marca de pão de milho. Coloca uma menininha segurando o produto. E embaixo coloca pão Loren Y, porque a criatividade aqui pra mim acabou. Deixa a criatividade pra IA. O cara ele tá indo lá pro chat GPT e ele tá escrevendo esse prompt, ou ele tá indo pro Gemini e ele tá escrevendo esse prompt. Agora, o que pega é o seguinte, todo esse trabalho de pesquisa dele, ele não tem que fazer. Ele tá aqui. E esse é o ponto. Tu tinha antes a burocracia, não bastava tu ter a ideia. Tu precisava saber as ferramentas ou ter o profissional ao acesso. E ainda assim tu precisava transmitir a tua ideia para aquela pessoa, que muitas vezes envolvia tempo, muitas vezes envolvia custo. Hoje tu vai pro chat GPT e gratuitamente tu gera 3, 4 versões ali do teu logotipo. E se não der certo, no outro dia tu vai resetar para ti e tu vai gerar mais 3, 4 versões do teu logotipo. E tu vai indo. Então tu tem um cara em que tu só precisa explicar em termos genéricos e ele vai conseguir te ajudar. E tu existe um cara que tu também poderia explicar em termos genéricos se tu tinha o profissional, o que ia te custar mais dinheiro, ou tu precisava saber transmitir a tua ideia se tu tinha acesso à ferramenta, mas não tinha o profissional. Então eu acho que assim, a gente saiu de uma burocracia e a gente foi para uma praticidade. que é o próximo tópico, tá? Que é a benção. Testar as coisas rápido, Sim, o cara tá? aqui muitas vezes ele já entra naquele ciclo, porque aqui na gráfica muitas vezes o cara ele ia pedir ou ele ia gerar, daí ele ia pedir para alguém ver, porque como ele tá na situação que ele tá fazendo, ele tá botando a alma dele naquele negócio, acabava gerando essa situação em que tu tinha
A o cara ele necessidade de uma fazia aprovação, né? uma aprovação externa, tá entendendo? Ô mãe, o que que tu achou aqui, tá entendendo? Ô, bah, minha esposa, o que que tu achou aqui, minha amada? Tá entendendo? Cachorrinho, por favor, vem aqui e diz pra mim se tu gostou, abana o rabo. O cara tinha que ficar. Agora, agora, o que que acontece? Essas referências de como será a menininha, como será a fonte do texto, esse tipo de coisa, o que que acontece? A inteligência artificial ela é treinada e ela já tem a maneira como ela vai proceder para esse tipo de prompt. O que que anda acontecendo? E daí que eu vejo, assim, como essa benção de testar rápido, e a gente já vai fazer um ping-pong entre o terceiro e o quarto tópico, tá, Tiago? Que é o Sim, problema e a benção. Porque, veja bem, a benção é a velocidade de teste e o baixo custo, atualmente. Com alguns tokens, tu gera uma logo. Porém, o problema, se a gente for parar para pensar de forma direta, é que tu está trabalhando com zero diferenciação. Muitas vezes vai ter inúmeras logos iguais, ou com o mesmo padrão, com o mesmo formato. é que eu Né? acho que Então, assim, ó, nós temos viés. A inteligência também tem viés, porque ela foi treinada num conjunto de dados. E a gente também foi treinado num conjunto de dados que são nossas experiências, os nossos traumas e tudo mais, né? Igual quando eu vejo a Alemanha encarando o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo, aí agora na próxima eu vou ficar nervoso, tá entendendo? Por quê? Talvez porque eu tive viés aí no passado. Talvez aconteceu alguma coisa. Talvez aconteceu 7 coisas numa partida no passado, né, Lucas? E daí vai ficar o meu 7 viés. motivos. É. Não, depois do quarto a gente nem tava dando bola, eu já tava dando risada. Mas o que que acontece? Eu acho que assim, e é isso que eu quero entender, que assim, eu acho que é um ponto muito importante. O cara, Thiago, tu é contra IA? Não. É que eu sei que hoje tem gente que tá usando IA do jeito que eu coloquei aqui. As pessoas que estão indo para uma ferramenta de geração de imagem e sabendo escrever hyper realistic ou escrevendo cartoon, drawing, ah, vamos botar assim, sei lá, pixel art, Futurist. pixel art, logo, brand, e vai especificar o que, que é a finalidade do quilo e as características, daí vai colocar aqui young, girl, holding, a. Agora não sei como é que é pão de milho. Vou botar corn, bread. Mas aí o que que acontece, tá? Quando tu pega essa questão do viés e tu tá pegando esse detalhamento, a própria benção é a pessoa antigamente ancorava o seu trabalho na expertise dos profissionais. Hoje Sim. ela está se ancorando na expertise, na base da IA. O profissional te orientava a fazer algo singular. O O profissional, profissional, ele conseguia adquirir contexto, muitas vezes assim, ele tava vendo a tua reação, ele tava olhando a tua cara, tá entendendo? E ele tava olhando qual que são as outras coisas que esse cara fez. Como é eu vou dar um que é o exemplo, eu vou dar um logotipo exemplo, antigo dele? eu vou dar um exemplo mais direto. Ele sabe na cidadezinha, por exemplo, que tem essa padaria, que já tem outra com algumas cores, com alguma coisa. Então ele não vai fazer a mesma coisa. Perfeito. E eu acho que isso que pega. Eu acho que a galera que tá usando hoje existe uma camada que ainda não tá educada para entender que, opa, eu preciso usar e eu preciso transmitir. E aqui, Lucas, a única coisa que eu quero dizer, porque mais do que nunca tu viveu, eu vivi, hoje mais do que nunca a gente vive isso. A gente pega muitas vezes o SaaS, o micro SaaS, que é uma ideia feita com IA, o cara fez com o Lovable, o cara fez com o Bolt, o cara fez com o Cloud, o cara fez com o chat GPT gratuito, copiando e colando no VS Code. Não importa como ele fez, ele atingiu o resultado. Mas quando ele precisa crescer em cima daquilo, ele começa a perceber os detalhes que ele não especificou. Que ele não especificou para a inteligência artificial que aquele formulário poderia crescer. Que o campo de telefone hoje era um na tabela de usuário, mas que no futuro ele queria poder ter vários. Que ele queria poder diferenciar o e-mail que recebe a newsletter e o e-mail que não recebe a newsletter. E agora o que que eu vou te pedir, tá? Como nós estamos entrando nesse tópico, eu vou conduzir essa parte, é no sentido de a gente fazer agora, tá? A mesma coisa para o MVP de o problema e a benção, né? No caso, a benção e o problema, se tu puder Então fazer, vamos. pensando no MVP, tá? Por que que eu quero trabalhar isso? Tu já tá tocando num tópico importante,
que é a percepção de o que ele pedia para a IA, como que ele fez e o resultado que a IA fez. Esse exemplo, pessoal, que a gente está usando do design, o foco é dizer o seguinte: quem tomou a decisão? No caso da logo, quem tomou a decisão de como as coisas vão ser é a inteligência artificial. Como antigamente era o designer da indústria gráfica lá que fazia a logo e pensava na ideia. O que está faltando muitas vezes aqui é que o designer se preocupava com um contexto muito mais amplificado. E a não tinha esse contexto. E a mesma coisa quando a gente pensa na programação, quando a gente pensa no MVP, na ideia, né? Então, como o Thiago está escrevendo ali, tá no SkyDraw, contatava uma agência, preenchia um briefing, validava essa proposta, aguardava código e resultado, dava feedback, né? E então, hoje tudo isso, quando tu pega um prompt e joga no Lovable, isso tudo é cortado, é feito um atalho. Mas Eu quem acho é que é o que responsável por todo esse contexto? É isso até que eu quero trazer contigo agora, tá? sim, mas eu acho que o que pega é o seguinte, tá? Aqui a gente chegou à conclusão que a gente tá cortando principalmente as 3 primeiras etapas. E a gente tá trocando isso pelo pedido. E aqui eu acho que a gente não tá trocando todas. Eu acho que a gente tem 2 camadas de interação. A primeira é aqui, é o entrar em contato com uma agência e preencher um briefing. Isso aqui hoje está sendo É o prompt. substituído. Não, eu acho que assim, daí aí entra o ponto. Tem o que é o comportamento maduro e tem o que é o comportamento infantil. Não tem outra forma de dizer. O cara ele não tá dizendo assim, eu quero isso, 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 vamos validar a ideia antes, me faça os questionamentos. O cara ele quer a dopamina. O que é a dopamina? É o código aparecer na tela. Então isso aqui, muitas vezes eu acho, e daí tu pode discordar de mim, eu acho que tá virando nada. E diria que até esse cara aqui embaixo também tá junto no baile. Eu já conversei com clientes, com pessoas que foram amadurecendo com a gente o processo, mas que eles literalmente utilizavam essas ferramentas para jogar ideias lá dentro. Cria um Então, CRM para mim, para controlar tal coisa. E deu, literalmente era só jogado, eu acho que o sabe? que tá tendo é isso. Porque assim, quando a gente fala do briefing, por exemplo, quando a gente fala da proposta, é tu tentar olhar pro futuro do que aquilo pode se tornar. Tu não olha só pro agora. E quando o cara ele tá escrevendo o código, ele tá dizendo assim: crie para mim uma landing page que siga como referência o seguinte site. E daí ele vai lá e ele coloca o melhor site do mundo, que é www.pudim.com.br. Sim. E ele pede para criar. E tá tudo bem. Talvez tem gente, pô, Thiago, mas eu coloco mais detalhes, mas eu uso outras e assim. Hoje tu pode usar o Google Stitch. Tu pode para gerar o layout, depois tu pode pegar o layout, tu pode colocar numa outra e apaga e tem. Tem até o Mas Cloud Design agora, né? isso. Então, mas eu acho que assim, eu acho que tem muito cara, tem muita gente, e nós estamos falando do pequeno empresariado. Que esse cara ele ainda está procurando a alternativa gratuita. Então, por exemplo, ele não está usando um agente, ele não está usando uma API. Ele está indo lá no GPT Web, ele está indo lá no Gemini Web e pedindo lá. E conversando lá. E daí tentando fazer em cima disso. E daí assim, qual que é o problema aqui? Que é mais do que nunca reforçar. Quando tu não explica para IA tudo que tu tá pensando pro futuro e que tu tá pensando pro agora, o que tu vai ter é o viés sendo encarnado no teu código. Só que Que não aí tu é tá porque trabalhando, tá? viés não é inteligência, viés é Isso. hábito, nem todo hábito E é bom. aí, só para aproveitar o quinto tópico, a causa. Essa é a percepção distorcida de ele acreditar que está acelerando, que ele está ganhando uma velocidade, mas que isso pode, na verdade, ser o que trava o projeto depois, né? Sim. Não, ó, pulando entre eu e tu, e até abrindo um pouco mão do ScaleDraw. Eu sinto que assim, ó, meu uso com IA hoje em dia. Quando eu tô criando coisas novas, ele é muito bom. É muito gostoso. Tipo assim, nossa, eu tô com esse site do WordPress e daí agora aqui a parada é o seguinte. Eu preciso fazer um plugin que vai integrar o Stripe
a esse outro sistema de gestão de estoque. Sei lá, pensa um sistema de gestão de estoque aí. Então, agora não O me vem na Bling. cabeça. É o Blink. Tem que integrar o Stripe ao Blink por N motivos. Se eu tô fazendo isso do zero, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora o problema é, por que é maravilhoso quando eu tô criando e é horrível, na minha experiência, é horrível quando tá editando? Porque quando tá editando, eu passo a ter muito trabalho de ter que dar contexto de como as coisas funcionavam. Eu tenho que dar as referências pra IA não arrumar uma coisa e quebrar outra. E daí o cara pensa, por que isso? Porque o cara muitas vezes ele tá assim, no chat GPT ou ele tá lá no cloud. Pelo amor de Deus, cara, é 5 horas da manhã, eu tenho que entregar essa task hoje, cara. Por favor, faz do zero se É, for necessário, mas e arruma pra mim. daí, e daí acontece uma coisa nessa parte da causa que é o seguinte: para mim, em alguns casos, tu ter que estudar o código da IA que ela gerou é a mesma coisa de tu pegar um código de uma pessoa, um outro colega dev, e tu ter que estudar aquele código. Ou seja, qualquer pessoa que vai ajudar, qualquer profissional, ou até mesmo quem está fazendo o projeto, ele focou em acelerar o processo e depois ele vai ter que parar o processo para estudar tudo aquilo para tentar debugar e resolver o problema. É, assim, e vai ter os Então mesmos problemas. eu costumo brincar, assim, o meu exemplo é ele vai acelerar para caramba para chegar no próximo semáforo e daí vai estar vermelho, entende? E ele vai ter que Sim. parar igual, entende? Porque ele não focou naquilo que a gente está falando, E que é, ou daí, seja, é entender o contexto. seguindo, mas o que pega, igual tu falou daí da percepção. Eu acho que o que pega é o seguinte: o cara aqui antes ele tinha muita conversa antes de dar o ok. Então ele tinha muitos pontos em que ele podia desistir e dar a ideia. E a IA não. A IA, ela acaba criando essa sensação de que assim, eu estou a uma mensagem de resolver. É só mais uma explicação. Calma, a IA se confundiu, mas a IA é muito mais inteligente que eu para código. Eu vou explicar para ela que ela fez essa confusão e ela vai Ou arrumar. a famosa frase, faça isso, resolva isso. Ou seja, zero contexto, resolva. A principal ainda não está funcionando. Que eu acho que a IA E tem daí? trabalhado, tá, Thiago? Um comportamento humano clássico. Delegar, empurrar, passar adiante, preguiça, o ser humano, zona de conforto. Tu quer dizer Então, então que a IA aprendeu a dar balão para frente? eu acredito que a IA alimenta isso do ser humano de, por exemplo, o seguinte, eu não preciso mais ter que ter uma conversa com o Lucas e com o Thiago sobre, né, o processo do system map de um Principal, sistema. IA não contraria. IA Então, conversa igual o vendedor contigo. A IA tá sempre, sim, agora, senhor. agora o que que acontece? Quando a gente vai utilizar, que a gente falou lá em cima do benefício, eu criei um protótipo e eu cheguei para a Delxus, você que tem isso, a gente pode atender isso, a gente está acostumado a atender. Eu criei um protótipo de um CRM para minha empresa. Olha, eu nas minhas conversas com a IA, eu criei esse protótipo. Mas tu já sabe que ele tem problema de validação, que tu não fez deploy dele, que só criou a interface, que tu tentou criar um caminho para apresentar a ideia. Então tu pegou o teu contexto, jogou isso na IA e tentou exemplificar isso. Sim, Isso é poderoso. E daí, quando tu traz para um time técnico que vai avaliar aquilo que foi feito, ou tu mesmo, no nível técnico, vai buscar essa expertise para ir avançando. Mas entendendo o seguinte, que o protótipo gerado, e essa é a minha experiência, muitas vezes ele é 100% descartável. sim. Ele serve para tu fazer o escopo. Então, a minha opinião, o briefing que era escrito, que era digitado às vezes no arquivo do Word, agora ele se tornou um O mockup, um protótipo que tu protótipo. tá gerando ali no vai e enter, vai e enter. Agora, Exatamente. eu acho que o que pega só é o seguinte. O protótipo, eu sou totalmente a favor. Nem todo protótipo precisa ser descartável. Eu só acho que assim, se pro teu protótipo não ser descartável, tu tem que escrever esse prompt, tu tem que fazer esse pedido para IA e tu não pode perder o contexto do que tu tá pedindo. Tá entendendo? Eu vou dar um Eu exemplo acho aqui. deixa eu só dar um exemplo que me veio à cabeça agora. Eu quero construir uma casa que tenha 2 andares, mas no primeiro momento eu vou fazer só um andar. Se eu não fazer a preparação da laje, por mais que eu queira depois, claro que eu posso fazer esse processo depois, mas entende que esse processo de montar e desmontar que eu quis te dizer é sobre essa preparação? Se eu não tenho uma fundação, se eu não perdi tempo dando contexto, pensando na arquitetura, como é que vai ser o projeto, a fundação, como qualquer coisa, ela vai dar problema. Isso é em Sim. qualquer área. Eu vou te convidar a fazer uma coisa nessa reta final, que eu acho que vai ser mais interessante.
E vai trazer bastante, assim, ó, o que a gente quer trazer aqui. Primeira coisa, assim, vamos pegar e vamos agora pro chat GPT. E olha qual que vai ser a parada. Nós vamos fazer muito simples, eu e tu aqui. Nós já estamos fazendo aqui, nós não estamos fazendo com a API, nós não estamos fazendo com a gente, porque a ideia é o que que o brasileiro médio, o que que o afegão médio, o que que o japonês médio tá fazendo. O cara do pequeno empresário, ele tá vindo aqui e tá dizendo assim, ó, eu vou pedir, é um formulário, cidade e estado. Vamos fazer, sabe aqueles formulários de loja de revenda de carro, de concessionária, que daí tu, conforme tu clica, ele te Exatamente. redireciona pra uma? Vamos imaginar isso. Então, ó, o que que muitas vezes o cara pode estar fazendo? Crie para mim um formulário com um campo de cidade e um campo de estado. Daí vai vir, gerou aqui pra mim. Só que daí olha só, vamos parar pra olhar junto. Campo de cidade ser texto é um crime? Não é. Dá pra ter alternativas? Dá pra ter, tem alternativas famosas. Campo de estado, ele colocou só alguns estados. Daí o que que vai acontecer? Tem gente que muitas vezes vai vir aqui, o cara que já é hater de IA, é porque a IA errou, não colocou nem todos os estados. Eu não disse pra ela se eu sou do Brasil e se eu sou de Portugal. Olha o viés. Não, é por isso que não é Portugal, é Guiana brasileira hoje em dia, tá entendendo? Por Mas, quê? mas o que que conduziu ela a colocar os estados brasileiros em alguns? Pelo que E eu estou agora? entendendo, o idioma que tu está usando no ChatGPT, por exemplo, E, né, a tua configuração de língua. Então percebe que são coisas ocultas que estão sendo decididas, mas que é o que que o tu está falando. profissional também tá pegando quando tá conversando contigo, porque quando tu fala português com ele, ele já deduz que tu não quer vender esse carro pra Mongólia. Tu não quer vender carro pra Rússia. Então é. Mas entende, assim, eu acho que aqui ele pegou assim, quase que são os. Não, eu ia dizer tradição no futebol, mas não tem Santa Catarina e Paraná e quebrou o meio de campo. Com Mas certeza. aqui qual que é o pega? Ele pegou. Então, ó, o que que é o viés? Quanto mais preguiçoso eu fui no meu prompt, mais eu tomei de lado, sem ver. Então eu vou vir agora e eu vou dizer, opa, vamos corrigir isso. Eu preciso que o campo do estado contenha todos os estados brasileiros em ordem alfabética. E nós estamos pegando um exemplo muito diminuto aqui, mas é para poder sim ser visual. Então tá, vamos conferir aqui rapidamente. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tá, Minas Gerais está ali, Paraíba, Rio Grande do Sul, meu Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tá, tá todos aqui. Daí agora qual que é a jogada? Ele criou isso aqui. O campo da cidade ele não mexeu. Eu não pedi para ele mexer. Mas agora vamos supor que eu diga para ele assim: eu preciso que o campo da cidade também seja um select. Eu não soube explicar para ele da onde vai vir essa origem. Olha o que que aconteceu. Ele pegou e ele colocou Criciúma, porque eu tô morando em Criciúma, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. E agora, se tu me dá licença, é o seguinte: tu já tem outras conversas com o GPT. Ele citou Criciúma, ele sabe da tua localização, o processo todo que tu já está Isso. fazendo. Mas veja bem, o impacto que informações anteriores de outras coisas estão impactando nesse projeto. Então, abre aspas, poluindo esse projeto. É que daí tem o conceito da memória, né? Se tu tá usando uma IA local igual eu uso aqui, por exemplo, não tem. Tu controla muito mais essa questão do contexto. É muito mais fácil tu fazer a IA, esquece tudo e trata esse problema como uma coisa à parte. Beleza, não mexeu aqui. Só que agora eu vou precisar dizer para ele o seguinte: olha só, agora eu vou tentar ser o mais correto possível. Agora eu vou mirar para acertar, porque mirar para errar é fácil. É só fazer qualquer coisa. Eu vou colocar aqui. Eu preciso que a cidade tenha como valor o código do IBGE. Mas eu preciso que o select seja alimentado
via uma API. No caso, podemos usar a Brasil API. Eu não vou mandar o link, eu poderia mandar o link para dar mais reforço, mas eu vou só Brasil API. Eu vou colocar. E eu preciso que apenas ao selecionar um estado, o select seja carregado. E caso o estado seja alterado, a lista seja refeita com as cidades do novo estado selecionado. Isso que Só um eu tô momento, escrevendo. só um Ah, já. momento. E tu pode, não, tu pode seguir. O que eu quero deixar claro? Olha a diferença do contexto. Eu sei que esse é o teu objetivo, que é onde a gente está saindo agora de um comportamento de delegar as coisas para IA de forma até irresponsável, se a gente for parar para pensar, Sim, sim. para vir para o último tópico que a gente quer abordar, que é essa solução, a frieza de entender que a IA ela é um multiplicador de produtividade. Ela não substitui a nossa engenharia, o nosso contexto, o nosso pensamento, entendeu? Então, Isso. só para deixar claro isso, tá? E eu acho que entra aí demais do que a reflexão, assim, de novo. O que que se torna o parceiro da Delxis nessa jogada? A Delxis é, entre eu e o Lucas, 25 anos, podemos dizer, Lucas, quase de experiência, né? 25 anos de experiência. Nós vamos olhar para problemas que talvez tu não vai saber perguntar, mesmo que tu seja extremamente cuidadoso no que tu vai fazer com uma IA. Então, muitas vezes o teu protótipo vai vir e nós vamos aproveitar em cima disso e nós vamos ampliar. Ou nós vamos dizer, a gente pode crescer para esse lado, para esse outro lado a gente já precisa refatorar. Ou realmente a tua ideia é muito boa, mas isso serviu como briefing, é descartável. E uma outra coisa, por exemplo, aqui, tá? A pessoa, que é o que mais acontece aqui com a gente na Telxis. Por exemplo, hoje uma pessoa me chamou, tá, Thiago, no WhatsApp, a gente acabou nem conversando, mas ela me chamou sobre essa situação. Esse formulário todo tá aí feito. Isso é, obviamente, HTML, front-end, tem JavaScript. Onde está a informação salva no banco de dados? Nós já vendemos sistemas na Delxis por pessoas que fizeram todo o protótipo com inteligência artificial, mas não conseguiam salvar isso no banco de dados. Simplesmente porque não tinha, abre aspas, o back-end que fazia isso. Aí ela entregou É tudo, todas as até. telas, todas as validações. E literalmente, qual é a parte engraçada do processo? A gente ganhou um bom valor para pegar aquele protótipo, obviamente validar, ver a qualidade daquele código, mas fazer uma conexão com o banco e um deploy. Porque veja bem, a IA, ela respondeu exatamente o que ele perguntou. É um formulário. A IA não está perguntando onde vai salvar, como que essa informação vai ser obtida, por que essa informação está ali. Ó, e Então, veio, ó. é muito importante a gente entender esse conceito, que aí é onde entra essa solução, a frieza de um time de engenheiros, o próprio expert que está usando a IA, de ele entender qual é o contexto, o porquê que eu quero e principalmente saber definir o objetivo. Qual é o objetivo final? Salvar cadastros feitos, validar tal coisa. Se ele não coloca esse objetivo no contexto, a IA não vai saber qual é o ponto final da entrega. O Thiago está conduzindo ela. Olha, faz isso, faz isso. E ela está divagando com essas informações. Sim. E esse é um problema, que é o comportamento. A pessoa acha que vai pedindo aos poucos e vai criando esse dragão, essa hidra cheia de braços, que ela nem sabe para onde é que está indo porque não tem contexto, não tem objetivo, entende? Eu acho que assim, aí, eu acho que o resumo da minha parte, IA é muito bom. IA aumentou a produtividade e deu permissão para evitar elitismo em muitos aspectos. Antes o que tu dependia de um profissional, do que dependia de alguém, o que se dependia de mim, se dependia de ti, hoje tem gente que não depende mais. Mas a IA não substituiu a prudência, a IA não substituiu a experiência, a IA não substituiu o estudo para entender aonde que eu preciso cuidar no que eu estou pisando. Porque quando tu faz uma imagem, voltando lá para o nosso exemplo antes, quando tu faz uma imagem é uma coisa. Quando tu faz um código é outra. Quando a IA é usada em operações mais críticas ainda, agricultura, medicina, é outra parada. Então, mais Eu do vou que dar um, nunca, eu a vou IA dar é um, um potenciador, e só potencializador. fechando esse conceito do MVP. A pessoa cria um MVP, vai ali, cai nesses cursinhos que nós não vamos nem entrar no mérito, né, Thiago, de faça tudo É que sozinho e daí vira publica. outro vídeo. Exatamente, mas o que eu quero deixar claro? Ela publica coisas que a pessoa não sabe.
que acontece? Vamos só relembrar, Thiago. Se tu tem um SaaS, um projeto online, que tu cobra assinaturas e vaza os dados do cartão das pessoas. Teve um caso aí no Twitter esses dias aí que o cara vazou e demorou pra reportar, né? Tem que E reportar daí, isso. o Nós que temos leis pra acontece? isso. A IA, tem até uma imagenzinha que é engraçada, que a IA, a pessoa pergunta, posso comer esse cogumelo? Daí a IA diz, pode. Daí depois a pessoa aparece a imagem dela morrendo, e a IA diz assim, ops, desculpa, eu errei, esse cogumelo é venenoso. Quer aprender mais sobre cogumelos? Entende? Então, é uma brincadeira, até a gente pode depois postar em outro momento a imagem, mas ela reflete muito o comportamento da IA. A IA não é uma pessoa responsável. A IA, ela tem o conhecimento baseado no treinamento dela, que é generalista, para atender milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é você responsável pelo pensamento sistêmico, engenharia, ou para delegar alguém, que é onde vai entrar agora, Thiago, o Jabá da Delphi. Faz o Se teu assistiu, jabá aí. Deixa só se um assistiu negócio esse só antes. conteúdo, pode falar. Era essa imagem aqui? Olha aí Não na está tela. não tá aparecendo aqui na tela do GPT. E essa aí, exatamente essa. Tá, Exatamente, cara. tá? Não, agora que eu me Mas toquei, eu essa esqueci de ficar imagem. clicando em compartilhar pra ti, então tu não viu quando eu tava com o GPT aberto. Não, não, ele tá aqui sim. Ah, O tá. GPT apareceu. O que eu quero deixar claro com aquela imagem, tá? É esse pensamento. A IA, ela potencializa, mas a responsabilidade é nossa. E para finalizar, tá? A IA vai potencializar dois tipos de pessoa: as pessoas responsáveis e as pessoas irresponsáveis. Então, ela vai potencializar os dois lados. E qual foi o objetivo, tá, Thiago? Fechando isso, é dizer que a gente da Delx está querendo criar aqui um conteúdo para mostrar o que a gente faz no dia a dia, mas para deixar claro que se uma pessoa está usando IA, a gente não vai discriminar ela por isso. A gente está convidando ela, pelo contrário. Vamos pegar esse teu MVP, esse teu protótipo, esse teu projeto, e vamos colocar boas práticas de engenharia, que é o que é onde a gente acredita que está acontecendo. Eu, particularmente, não demonizo quem usa IA. Pelo contrário, eu incentivo. Porém, a gente tem que saber separar que incentivar não é aceitar isso. É o incentivo que as pessoas dirijam o carro, mas quero que elas tirem a habilitação. Isso, É isso. A exatamente isso. responsabilidade, ela ainda não deixa de existir. Porque essa é uma outra parada que pega. Assim, claro, nós já estamos agora até estendendo os tópicos finais, mas é. A IA, Vai ter a a IA. outro vídeo. Não, a gente pode até falar disso. A IA não responde juridicamente. A Exatamente. IA não a IA ela pode fazer gestão, mas tem um humano que é o gestor, Já que experimentaram responde. xingar o ChatGPT? Ele vai dizer, me desculpe, perdoe, eu vou corrigir. Mas ele não vai pagar o processo. Me, Entende? me xinga aí, Lucas, o que, que acontece? Ele vai tu vai Aqui ver. pra ti, ó. Aqui pra ti. Mas Pessoal, assim, tá, Thiago, fechando da minha parte, tá? Agradeço muito a tua partilha. E eu citei muito, tá, pessoal, o exemplo do trabalho de faculdade do Thiago, porque assim, a gente não tá aqui criando um conteúdo para vender ilusão. É pelo contrário, é para mostrar o dia a dia, quando eu, dá eu, certo, quando dá errado, né? eu Acho que esse é o literalmente eu foco, né? posso dizer que assim, eu estudei IA quando era só. Ainda era só parada de ficção científica, Tu não é era aquele cara, comercialmente popular. tu é aquele cara que vai poder dizer assim, ó, quando isso aí era mato, eu tava lá, É, não tem outra forma de dizer. Mas no tá mais é certo? isso, pessoal. A gente vai se despedindo por hoje. Espero que tenha gostado. Comenta, dá like. Dessa vez eu vou pedir. Outra vez eu não pedi, os advogados falaram comigo. Tá? Dá o like, se inscreve. Vai lá no perfil do Instagram, vai lá no perfil do LinkedIn. Se inscreve em E da tudo. minha, e da minha parte, muito obrigado pela atenção. E eu espero que, se você tem algo contra o que a gente falou, ou discordando de algo, concordando, não hesite em comentar, porque é isso que vai estimulando nossos conteúdos. A gente está sempre Mas, aprendendo todo dia e está aberto a mas eu, feedback. eu vou achar que tá errado. Não, brincadeira. No mais é isso, pessoal. Tchau, tchau. Beleza, valeu, um abraço.